Gracias. Ok, somos una organización sin fines de lucro. Trabajamos con 501k. Solamente operamos con voluntarios y donaciones. Nuestra misión es estudiar el espiritismo y promover la práctica de la caridad espiritual y material. Exacto. Como decimos, las donaciones son bienvenidas porque estamos una casa que necesita de donaciones. Tenemos nuestro servicio de podcast. Entonces, están invitados a escucharnos en la radio.spiritist.com y tú seleccionas el programa que más te agrada. La lectura de hoy vamos a hacer el Pan Nuestro, como todos los domingos, el capítulo 107, que habla sobre piedad. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice Pablo en Timoteo 6, versículo 6.6. Mucho se habla de la piedad en la tierra. Sin embargo, cuando nos referimos a esta virtud, es muy difícil para nosotros establecer la diferencia entre compasión y humillación. Lo ayudo, mas este hombre es un vicioso. La atenderé, pero esta mujer es ignorante y mala. Me da pena, pero ese hermano es ingrato y cruel. Me compadezco, pero se trata de una persona inútil. Tales afirmaciones son repetidas constantemente por labios que se consideran cristianos. Realmente, y hablando de manera general, solo encontramos en la tierra esta voz compasiva y suave, pero acompañada de unas manos duras e espinosas, que esparcen miel y a la vez veneno. Extienden los brazos y cobran deudas de reconocimiento. Que socorren, pero a la vez ahuyentan. Que amparan, pero a la vez desaniman. Ofrecen buenas palabras, pero lanzan retos hostiles. Brazos que sacían el hambre de los viajeros con panes rellenos de hiel. La verdadera piedad, no obstante, es hija legítima del amor. La piedad no pierde tiempo en identificar el mal. La compasión solo se preocupa por la bondad. No pierde tiempo y esfuerzo con niñerías. Y está consciente de que el tiempo es precioso en el camino de la vida. El Evangelio no nos habla de esa piedad mentirosa, llena de ilusiones y exigencias. Aquel que demuestra suficiente energía para abrazar la vida cristiana, encuentra recursos para auxiliar a otros con alegría. No se aferra a la crítica destructiva y sabe sembrar el bien, cuidar las semillas, cultivar los brotes y saber esperar para recoger las cosechas. ¿No dice Pablo que la piedad con contentamiento es gran ganancia para el alma? Y, en verdad, no sabemos de otro sentimiento que no pueda traer más alegría y prosperidad al corazón. Vamos a reflexionar ahora. En la reflexión que hoy Emmanuel explica de la diferencia que hay entre compasión y humillación, y menciona lo difícil que se nos hace ver a veces la diferencia. Nuestras voces pueden sonar compasivas, pero nuestras acciones reflejan a menudo lo contrario, buscando en ocasiones no ayudarlos, avergonzándolos en lugar de proveerles palabras de amor, esperanza y estímulo. No olvidemos que la verdadera compasión es hija del amor
y que esa compasión ha penetrado en nosotros con el fin de brindar un poco de felicidad, un rayo de luz y un poco de esperanza a aquellos que lo necesitan. Es bueno para el alma y no hay otro sentimiento que pueda traernos más calor y satisfacción a nuestros corazones. Lindo eso, ¿no? Y muy profundo. Pero entonces vamos a cerrar nuestros ojos, sacarnos una respiración profunda y vamos a nos conectar en este momento a toda esta vibración que hay aquí adentro. Que toda esta preparación que ocurre aquí en esta casa en este momento para nos recibir con mucho amor y muchas buenas vibraciones. Señor, Mestre Jesús, danos todo este sentimiento que tú tienes en tu corazón, que podamos sentir todo este amor, que no hay límites, que no hay barreras. Señor, que en este momento podamos recibir todo este amor, todas las enseñanzas que tú vienes a nos dar, hoy y siempre. Vamos a pedir una luz que nos aclare la mente y el corazón, para que busquemos comprender toda esa enseñanza con alegría, con paz y abnegación. Que así sea. Y hoy vamos a invitar, tenemos la charla de hoy, tenemos al señor William para hablar hoy. Ups, vamos a volver aquí. La charla es: no sepa tu izquierda lo que hace la derecha, tu derecha. Sí. Por favor, señor William. Sean muy bienvenidos a nuestra casa, este templo de amor, este templo de compreensão, em que aqui nosotros todos nos hermanamos com um propósito. O propósito de uno amar al prójimo, ou seja, de uno amar el outro. E é este o tema que vamos ter hoje em nosso Evangelho, recordando sempre que palavras são palavras que variam, e o que mais marca entre nós outros são os sentimentos. Todos somos iguais, todos temos tendências, todos somos carentes de ajuda, pero nos tornamos mais fortes quando caminhamos juntos com um sentimento elevado a Jesus Cristo. E aí começamos a conhecer os primeiros passos do desenvolvimento. Este é o tema de hoje em nosso Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que traz-nos o capítulo 13, donde se diz aí este comando lindo para nosso aprendizado. Não sepa la mano izquierda lo que hace la mano derecha. Viram que aí de propósito eu mencionei nossa caravana de amor? É um ato de caridade, é um ato de benevolência,
E aí, eu me quedo tão feliz quando todos os viernes nossos trabalhadores estão aí, estendendo a mão direita, pero poniendo a mão esquerda para atrás, que é nosso tema de hoje. Bien, aqui, déjame ver se estou controlando, certo? Sim. Então, o tema de hoje é muito largo. Ele trata de fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o dinheiro de la viuda, convidar a los pobres e estropeados, obligar sem esperança de recompensa, e depois vêm as instruções de los espíritos que vão tratar de la caridade material e la caridade moral, la beneficência, la piedade, los huérfanos, favores pagados com ingratitudes e la beneficência exclusiva. Eu necessito de la ajuda de ustedes para poder cumprir todos estes itens que são aprendizados tão valorosos, que são aprendizados que vão nos trazer uma compreensão de por que aqui estamos, para entendermos os compromissos que temos com o que hicimos em el passado e também em el presente. E também nos queda um pouco curioso o que será em el futuro. Na verdade, esta curiosidade pode ser compreendida, porque muitas vezes estamos aqui e nos perguntamos, por que estou aqui? Nós outros estamos aqui para cumprir um dever, para hacer el bem, para amar el prójimo, porque isso é como uma, eu creio que em espanhol, balança, gracias, é uma balança, donde há carga de um lado e há uma suavidade em el outro, que são as virtudes. Quando esta balança está aqui arriba, o que nós outros hacemos, começamos a compreender que são as virtudes que vão fazer este equilíbrio hasta chegar a um ponto de poner a carga muito abaixo. É este o nosso propósito de estar aqui. Bem, então, vem este aprendizado muito rico a ser bem sem ostentação. Mirad que não hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos de outra maneira. Não tendréis galardão de vuestro Padre que está em los cielos. E assim, quando haces limosna, não hagas tocar a trompeta delante de ti, como os hipócritas hacen em las sinagogas e em las calles para ser honrados de los hombres. Em verdade os digo, recebieron su galardão. Mas tu, quando haces limosna, não sepa tu esquerda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea em oculto, e tu Padre, que vê em lo oculto, te premiará. Aí está a sabedoria divina de São Mateus, em el capítulo 6, versículos de 1 a 4. Vamos fazer uma reflexão sobre este mandamento, a ser bem sem ostentação. Aí vêm outros conceitos que nos fazem pensar. Bueno, digamos, Léo é um bilionário e quer auxiliar uma comunidade de niños carentes. Então, Léo escreve um cheque de 50 milhões de dólares e passa para essa instituição.
pero el nombre de Leo vai salir en la televisión, el nombre de Leo vai ser hablado por muchos. ¿Cómo es esta caridad? ¿Es una caridad con ostentación ou sem ostentação? Com ostentação. Lógico. E aí, o que ganhou Léo com isso? Eu estou falando de Léo porque eu quero muito. O que ganhou Léo com isto? Nada. Ele já foi pagado com isso. Já foi pagado com seu orgulho. O orgulho é o pago que recebeu por isso. E aí, mais tarde, vamos a comentar entre isso o que é a caridade material e o que é a caridade espiritual, ou seja, a caridade moral. Isto, nós outros vamos comentar que esta caridade material é importante. Isto, nós outros não vamos poner aí, apontar, isso não. Não, claro que é importante, porque estamos passando uma ajuda, estamos passando auxílio a niños que estão necessitados. E esses 2 milhões, eu creio que abri 2, não, são necessários para eles. Mas também eu posso praticar isso de uma outra forma. O próprio Léo, eu creio que se fosse milionário ou bilionário, haria assim, passaria os 50 ou os 2 milhões e nadie lo saberia. Ele aí, pero hombre, tu estás passando esta plata? Não quero. E aí estão os 2 conceitos já definidos. Vamos adelante, porque este capítulo é grande. Aí vem então isso que estávamos falando, que é a caridade divina. O que é a caridade divina? A caridade divina é o ouvido do passado, é ato de misericórdia divina em nosso favor, puesto que este olvido é a ferramenta básica para nossa evolução espiritual. Muitas vezes, eu creio, tenho a segurança, que vocês já ouviram comentários, mesmo dentro desta casa, lá fora. Não seria muito mais fácil se eu reconhecesse toda a carga que tenho para poder trabalhar arriba desta carga e suavizar este peso para quando chegar allá eu ter este compromisso pagado ou suavizado? Não. Nada disso. A sabedoria divina não se discute. Deus é sempre muito justo. Este olvido é uma caridade divina, porque vocês já devem ter ouído sobre o livre albedrío. O livre albedrío é uma decisão de nós outros. Nós outros, Deus nos deu esta faculdade de que nós outros podemos decidir, podemos fazer a nossa vontade. Tanto é que nadie pode cambiar al outro. Nadie tem este poder. Quem tem este poder de cambio? Nosotros mesmos. Então, se nós mesmos temos este poder de cambio, nós mesmos temos essa faculdade, Deus nos deu este comando de olvidar todo este passado e nós outros, com nossa inteligência, decidirmos o que é melhor ou o que é pior. Pero se eu tenho um caminho que é o caminho do bem, e eu tenho um outro caminho que é um caminho contrário ao bem, pero eu sou inteligente e sei que este outro caminho não sirve, nada vale.
Então, eu vou seguir o caminho do bem sem preocupação do que eu já tenha hecho em el passado ou não. Este olvido vai me fazer bem. E aí está o grande exemplo de la caridade divina. Siempre es bueno recordar que muitas vezes nós temos um discurso muito lindo, que muitas vezes nós temos uma facilidade didática de falar coisas, pero o importante é não solamente falar, ou seja, não solamente ler o Evangelho, é praticar o Evangelho. Eu tinha aqui apontado um pensamento de Chico Xavier, em que ele habla de orientações e interpretações, donde ele disse o seguinte: orientações sempre há muitas, hace falta interpretações. O que quis dizer com isso, Chico? Muito simples. Viene uno e disse: eu já li toda a codificação, todos os livros, o Evangelho, o livro de los médiuns, o livro de los espíritos, todos os livros, os 5, já lo leí. Sim, muito bem. Então, tu tens um conhecimento amplo e aí tu já estás quase que preparado. Não. Há que perguntar. Em el livro do Evangelho, em el capítulo que tu conheces, que é, vamos falar de um capítulo qualquer, quanto tu praticaste já deste capítulo? Que exemplos tu já ensinaste de este capítulo? Bueno, é difícil para mim, então tu não sabes nada. O verdadeiro conhecimento de el Evangelho e de toda a sabedoria que está em nossa codificação, hecha por Allan Kardec, em seu trabalho com os outros médiuns, esse trabalho magnífico, este solamente nos traz o verdadeiro conhecimento quando leemos e praticamos. Por isso Chico disse isso. Aí está os momentos em que nós sempre devemos fazer as grandes reflexões. Um outro item deste tema são os infortúnios ocultos, em que se habla que em las grandes calamidades, faltou algo aí que está, se comueve, pode ser, a gente se comueve e se vê generosos rasgos para reparar os desastres. Pero ao lado de esses desastres generais, milhares de desastres particulares há que passam desapercebidos, como pessoas que jacem sobre inundícias sem queixar-se. Estes são aqueles infortúnios prudentes e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham a pedir. É um texto muito largo, pero se pode entender isso. Muitas vezes, em las grandes calamidades, se veem vários socorros, várias ajudas de todos os lugares. Pero às vezes existem esses infortúnios ocultos que são tão valerosos quanto este auxílio que se fazem para estas grandes calamidades. Há um exemplo aí de uma senhora com sua hija rica e que costumava
cargar su auto. E ela aí, quando ia com a hija também, se vestia humildemente e ia a um lugar onde haviam famílias. Às vezes que o padre abandonava, e aí estava a madre com os ninhos famintos. Se passava uma diferença de temperatura com um frio muito intenso, e ella levava comida, roupa e toda a ajuda, e muitas vezes palavras de amistad e de consolo. Caladita, sem falar nada, aí estão os exemplos de la caridad para os infortúnios ocultos. Eu mesmo tenho um exemplo. Eu tenho 3 filhos, na verdade hoje 2, um já está aí. Bem, desses 2 filhos são uma hembra e um cavalheiro. Os 2 hoje já são 2 adultos. Pero a hija, quando estava aí em la high school, ela tinha um compromisso de um dos compromissos, de ir a ser esta parte social. E lhe foi indicada de acompanhar uma pareja a downtown, aqui em Miami, depois das 7 da noite, em Overtown. Eu digo, não, tá louco, não vou deixar minha hija acompanhar em Overtown, nesse perigo e tal. Aí, falei com a diretora, eu posso acompanhar minha hija? Sim, você pode. E me fui ao lugar onde ela ia se encontrar com a pareja. Ela aí com seus 13, 14 anos, por aí, acompanhar a pareja. Quando cheguei aí, estava um auto grande, falamos em Brasil, caminhoneta. Então, aí, estava aí, lleno de comida, lleno de bebida. E esta pareja nadie lo conhecia. Era uma pareja de cubanos, lindos, nada lo conhecia, estavam aí e fazia este serviço todas as semanas. Foi lindo que eu, que trabalhava em downtown, não conhecia aquela área ali, com tanta gente necessitada naquele entonces. Eu creio que hoje há mais. É que fazia uma cola, aí parava, e eu então comecei a trabalhar aí também. E é lindo este trabalho, porque me passou uma coisa que me tocou, quase chorei, que quando estavam passando na cola, vinha um senhor, aí e tal, e passei isso, aquilo outro de comida, e havia um cake. E eu digo, você não vai levar o cake? Ele disse, não, senhor, este cake vai servir para o próximo. Ele que estava aí. Então, são estes exemplos que nos levam a entender a sabedoria que está em el Evangelho. Viene um outro tema, que é o dinheiro de la viuda. E que dije, estando Jesus sentado frente à arca de las ofrendas, estava mirando como echaban la gente el dinero en el arca. E muitos ricos echaban mucho. E vino uma pobre viuda e echou 2 pequenas piezas del valor de um quadrante. E llamando a sus discípulos les dijo, en verdad os digo, que más echou esta pobre viuda que todos os outros que echaram em el arca. Porque todos han echado de aquello que les sobrava, mas esta, de su pobreza, echou lo que tenía todo para su sustento. Isso está em São Marcos. Que entendemos em isso? É que uno pode donar lo que está em excesso. E não vai lhe fazer falta nenhuma. A viuda echou lo que iria a ser
falta para ella. Entonces, ahí está la verdadera caridad. Siempre, eso es muy bueno resaltar, que la oferta que ayuda siempre es bien recibida. Pero para entendermos o que significa esta caridad, ahí está el ejemplo. Un ejemplo donde o que foi hecho pelos los que tenían más no les hacían falta. Pero para ella, entonces, ¿qué entendemos en eso? Es el entendimiento del sentimiento. Yo estoy donando de mí para el otro. Eu não estou repassando para el otro aquilo que eu tenho em excesso. Às vezes, isso acontece comigo. Temos em la casa, aí abrimos aí onde estão nossas vestimentas. Aí quantas há aí de vestimentas que nós outros não usamos há mais de um ano, 6 meses, e estão aí. Não seria de uma vez ou outra fazermos uma limpeza e repassarmos para a donação isso que estamos usando? Agora, sempre tendo em conta que quando hacemos isso, é este sentimento que se engrandece, esse sentimento que se eleva dentro de nós outros. E não vamos nos recriminar por não termos feito isso. Não é isso. Porque vai chegar a um ponto em que nós outros, em nossas reflexões, vamos entender esta grandeza. Vamos entender este aprendizado. Sempre também recordamos que há uma razão de estarmos aqui. Quando eu hablo de estarmos aqui, eu hablo de estarmos encarnados. A razão principal é progredir. É progredir, ter uma boa vida, viver bem, fazer uma família linda, pero ao mesmo tempo progredir espiritualmente. As duas progressões, lógico que a progressão espiritual tem que ser mais avançada do que a material. Que nos diz nossa inteligência? Vai chegar um ponto onde este pacote se vai. Como somos eternos, algo se quedará para ir a um outro lugar. O espírito, lógico. E então, quando nós vamos, tudo que é material se queda. O corpo se queda. Então, este é o pensamento. E de nunca termos um pensamento de autocrítica, de nos criticarmos. Há uma quantidade de ferramentas para trabalharmos neste sentido. Uma ferramenta, eu me olvido agora de quem fazia isso, mas eu vou falar do que ele fazia. Todas as noites, Santo Agostinho, mira lá. Esse vem de dentro mesmo. Santo Agostinho, graças. Todas as noites, ele se quedava lá à noite e começava a pensar. E o primeiro pensamento era: o que eu puedo fazer melhor amanhã de aquilo que isso melhor hoje? Veja isso. O que puedo fazer melhor amanhã daquilo que isso melhor hoje? Isso não é mais um passo, é um pulo, um jump. Porque se eu sou capaz de fazer esta reflexão, isto significa que o dia seguinte para mim
vai ser muito mais grande. Eu vou ter mais tranquilidade, eu vou ter mais paz. Por quê? É uma questão de sintonia. Se eu contar quantas pessoas tem aqui agora, eu creio que tem quase 50. Ok. Pero, se eu for um médium vidente, estamos bem acompanhados aqui. Há muitos. Há uma quantidade que não sabemos contar e que estão aqui. O que quero dizer com isso? É que esta questão de sintonia trabalha de uma forma muito simples. A gente que... Bom, que são os espíritos? Os espíritos somos nós outros, que perdemos a farda e vamos para já. Ok, só que estes que se vão têm uma quantidade de titularidades diferentes. Os excelentes, como vocês todos, e há os que não são tão assim, e que estão aí, muitas vezes perdidos ou pedindo ajuda. Então, como passa essa questão de sintonia? Se eu já me propongo ao próximo dia em fazer o melhor de aquilo que de melhor isso agora, eu estou dando, como disse, não caminhando, dando pulos em direção ao bem. E lógico que a sintonia com a espiritualidade que está aí arriba, nós outros vamos sintonizar com a gente del bem. Muitas vezes hasta com espíritos e protetores elevadíssimos. E aí há essa sintonia. Pero eu estou preocupado em me vingar daquele que me hizo mal na semana passada. Eu estou aí tentando fazer planos de vingança. Ou se eu estou com ansiedade para obter, não sei, algo. Que sintonia vamos ter com os... Não, vamos ter a sintonia com os que estão arriba aí e que estão esperando, amiguitos, para começar. E que isso é muito simples provar isso. Porque muitas vezes nos sentimos, eu estou tão mal, eu estou com uma ansiedade tão grande, eu não estou equilibrado. É só a sintonia. Porque se neste momento, e isto funciona, eu hago comandos, não, eu não quero isso. Está se passando em minha mente agora, mas eu não quero isso, eu não aceito isso. Eu vou chamar ao Maestro. Jesus Cristo, ajuda. Eu vou fazer uma oração. Eu necessito de ti, Senhor. Ajuda-me. E neste momento, nós outros nos cercamos da harmonia, do bem que necessitamos. Aí está. Eu não sei se este convidar está bem aí, seria invitar, ou existe convidar em espanhol? Sim? Então está perfeito. Convidar a los pobres estropeados. E dizia também ao que lhe havia convidado: quando das comida ou uma cena, não llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Não seja que te vuelvan ellos a convidar e te lo paguem. Mas quando haces convite, llama a los pobres, lisiados, cojos e ciegos, e serás bem-aventurados, porque não têm com que corresponder-te, mas se te galardonará em la resurrección de los justos. Quando uno de los que comiam à mesa oyó esto, dijo: bem-aventurados
e comerá pão em reino de Deus. São Lucas. O que é isso? Se nós outros vamos entender palavra por palavra do que está aí, nos quedamos assustados, não? Porque eu vou fazer uma cena e eu vou a la calle e eu vou começar a invitar a gente que não conosco e meter dentro de minha casa. Não é isso. Não é bem isso. A compreensão de isso é que se nós outros estamos programando uma cena, uma fiesta para um cumpleaños, para um, ou seja o que seja, vamos fazer isso. Vamos chamar nossos amigos. Vamos chamar nossos parentes. O que trata de informar aí é que se nós outros temos lo suficiente para alimentar aqueles que não necessitam ser alimentados, porque se eu tenho esta condição de fazer esta invitação, está me sobrando algo. Que tal se também eu não puedo repartir parte disso e fazer donações? Aquele que está, quando eu estou manejando, aí uno vem, está aí com um aviso, hambre, desempregado, aí eu vou e penso assim, está aí, isto aí já é já vive, eu já passei aqui o mês todo e ele está sempre parado aí, isso aí já virou uma profissão, eu não vou dar nada. Ele diz, não importa, solamente em ele se poner aí, nesta condição, és um necessitado. E não importa se haga isso por profissão ou não. Importa eu entender que eu tenho e puedo compartilhar com ele. Importa muitas vezes hacer lo que hace la señora con el óvulo de la viuda. E ella donou aquilo que lhe hacía falta. Então, é esse sentido, tudo isso que é falado aqui em el Evangelho de forma parabólica, é para nós outros refletirmos sempre, que é por isso que muitas vezes leemos o Evangelho, pero eu li isto no mês passado, agora eu estou entendendo isto de uma forma diferente. É assim que está a sabedoria divina. Eu me fui com Luziane necessitava ir a um médico, ela não lhe gusta que eu hable desses casos pessoais, mas isso cabe aqui agora. E já foi, estava aí, eu me quedei dentro do auto, esperando, até que cumprisse aí a cita. E eu procurei algum livro dentro do auto, não encontrei, mas não há nada. Aí mirei para trás, aí estava, por si acaso, o livro de los espíritos. Então, bueno, eu vou abrir. Abri o livro de los espíritos em uma página. E na página que habla de reencarnação. Que grandeza! Que texto! Aquilo te traz uma série de ensinanças que não somente a definição de reencarnação, mas uma definição de vida, de muitas perguntas que aí temos. Aí está um desafio para vocês. Quando chegarem na casa, ou mais tarde, busquem o livro de los espíritos e busquem a parte que habla de reencarnação, porque muitas vezes o livro de los espíritos, ele tem uma pergunta e uma resposta curta. Não, aí há mais um detalhe. Então, é nisso que nós outros nos afirmamos em elevar-nos, em compreendermos mais dessas ensinanças tão divinas que temos à nossa disposição.
En las instrucciones de los espíritus, vamos a hablar de la caridad material y la caridad moral. Amémonos unos a otros y hagamos a los demás lo que quisiéramos que se hiciera por nosotros. Toda la religión, toda la moral se encuentran encerradas en estos dos preceptos. Se siguieran en la tierra, seríais perfecto. Ya no habría odios ni disensiones. Diré más, ya no habría pobreza, porque lo superfluo de las mesas de los ricos se alimentarían muchos pobres, y no veríais ya los sombríos barrios que yo habitaba durante mi última encarnación, a estas pobres mujeres, llevando consigo a sus desfalecidos e ritos faltos de todo. Já hablamos aqui da caridade moral e da caridade material. Vou repetir. A caridade moral é quando nós outros nos donamos. Não solamente podemos donar algo material, pero não é o material que conceptua a caridade moral. A caridade moral é nós outros nos donando. Vou dar um exemplo. Uno diz, pero eu não tenho como ajudar a este necessitado. Eu sou muito humilde. Não ganho nem $4 a hora. Como é que eu vou fazer uma donação aí? Há muitas formas. Porque muitas vezes, este que necessita, está necessitando de uma sorrisa, está necessitando de um abraço. Já imaginaram, por exemplo, quando se perde alguém, um amigo de nós outros, que perde um ente querido? E eu vou olhar, ligar e dizer blá, 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 blá. Não, ele não quer isso. Ele quer um abraço. Ele quer uma sorrisa simples. Ele quer um pensamento elevado para ele. Porque é uma perda que para aquele momento e para nós outros, por mais que estudemos, não há um racionamento em palavras. Há necessidade de sentimento. La beneficência, aí temos um texto muito largo, hablando que é a llave de los cielos que tenéis em vuestras manos. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima. Amaos uns a outros. El alma não solo encuentra felicidade e consuelo en los impulsos de la caridad. Sede buenos, sostenei a vuestros hermanos, deixar a um lado a horrível plaga del egoísmo. Llenando este deber, se os abrirá el camino de la felicidade eterna. Por lo demás, quem de entre vosotros não ha sentido latir su coração, dilatir-se sua alegria interior ao ouvir contar um beijo, sacrifício ou uma obra verdadeiramente caritativa? Se solo buscasseis esse deleite que proporciona uma boa ação, estarias sempre em el camino del progresso espiritual. Los ejemplos não faltam, solo las buenas voluntades são raras. Mira a multitud de hombres que bien cuya piadosa memória, penso que aí está em la história. Isto é a beneficência. A piedade, eu estou preocupado com o relógio. A piedade é a virtude que mais se aproxima de los ángeles. É a hermana da caridade que se conduz hacia Deus.
Deja que vuestro corazón se enternezca al respecto de las miserias y de las heridas, y cuando por una dulce simpatía conseguís volverles la esperanza y la resignación, que lado de la desgracia, pero si no tiene la actitud de los cosas mundanos ni las punzantes alma. La piedad bien sentida es amor, el amor es afecto, el afecto es el olvido de sí mismo, y este olvido es la abnegación en favor del desgraciado. Es la virtud por excelencia, es la que praticou toda a vida o divino Messias e que ensinou em sua doutrina tão sublime e tão santa, quando esta doutrina llegue a sua pureza primitiva, quando seja admitida por todos os e em la felicidade em la tierra, haciendo al fin reinar en ella la concordia, la paz y el amor. Este outro tema de los huérfanos é um tema também muito tocante. Como aí está, ele habla de aqueles niños desamparados, de aqueles niños que perderam os padres e que necessitam de um apoio. Toda vez que ustedes tomarem conhecimento de que há um lado destes huérfanos, de carentes, estendam-lhe a mão. Pero sempre seguindo o nosso evangelho de hoje. Tenda a mão direita, pero que a esquerda não sepa o que a direita está fazendo. Aí está, em la consciência. Na conclusão de nosso tema de hoje, é muito simples. Aí está. Hacer el bien es dever de todos nosotros. Vou repetir. Hacer el bien es dever de todos nosotros. Por isso, não necessitamos de aplausos para nossas atitudes. Às vezes podemos até recordar quando niñitos. Papá, eu consegui fazer isso. Que bueno, meu hijo. Claro que isso é bem-vindo. Aqui, para nós outros já grandotes, ¿eh? El verdadeiro bien se hace em silêncio, com a aprovação agradecida del que recebe el benefício. La gracia de Deus es la alegria e satisfação de aquele que la pratica. Eu agradeço neste momento que vindo da grandeza divina toda a ajuda e toda a proteção de mi protector, por ter tenido este tempo tão encantador com ustedes. Ustedes todos são os responsáveis por lo que eu de pequeno isso aqui agora. Porque é nesta vibração que trabalhamos. E é assim que devemos trabalhar, amigos, em la casa, em la oficina, em la calle. Porque quando conseguimos fazer uma reflexão, o ato instintivo se anula. Nós temos dentro de nós sempre esse ato instintivo, o instinto, hasta de defesa. Quando alguém nos ataca, isto é automático. Pero se somos capazes de antes fazer uma reflexão, este instinto se acalma e nós sempre ganhamos. E na oração, tu faz assim. Bien, vamos à oração. Vamos inicialmente fazer uma aspiração
respiração calma. Vamos cerrar os olhos. E é neste momento, nosso primeiro acto é de agradecimento a Jesus Cristo. Agradecer por la bondade divina. Agradecer pelo amor que temos del Criador, que através de su Hijo Jesus Cristo, aqui vino a nosso planeta para derrar toda sabedoria, toda bondade e todo amor que necessitamos ter e aprender para nossa vida. Recordemos também que todos nós temos um protetor e que este protetor está aí sempre dentro de nós e a nosso lado. E para isso, há mandamento sublime que se chama humildade. Quando nós somos humildes e recorremos ao Maestro, Jesus, me ajuda, te rogo. Aí o protetor está aí. O protetor está aí, pero a ajuda solamente viene quando rogamos humildemente e envolvidos com a fé incondicional. Muitas vezes perguntamos, pero lo que é a fé? A fé é a existência. Existir é ter fé. Senhor, te rogamos neste momento que cada um de nós receba dos fluidos de paz, dos fluidos de harmonia e todo o teu amor. E pedimos também, Senhor, que todos nossos hermanos necessitados, todas nossas hermanas necessitadas, estejam onde estejam, recebam também esses fluidos de luz, esta harmonia, e que toda cura física e toda cura espiritual vos alcancem e alcancem também a nós outros. Proteja nossa casa, nossa instituição e agradecemos. Te rogamos, graças, Senhor. Graças por tu misericórdia, graças por tu amor, e que assim seja.